Olá, tudo bem? São José dos Campos, 31 de agosto de 2020. Estamos aqui com mais um bate-papo no Plural. Eduardo, tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Emerson, e você? Tudo ótimo. Obrigado por participar aqui do canal Plural, a nossa TV comunitária de São José dos Campos. Imagina, obrigado pela oportunidade. Tá bom, Eduardo. Vamos falar um pouquinho sobre cultura hoje, conversar como é que está a questão da cultura nesse momento de pandemia, tá certo, Eduardo? Sim, vamos lá. Não é uma situação muito agradável essa, mas vamos conversar contigo, que é um empresário, especialista do ramo de cultura criativa. Então, conta pra gente um pouquinho, Eduardo, como é que foi a sua trajetória até o momento presente? Emerson, eu venho de um histórico aí de mais de 20 anos, né, atuando na área da economia criativa, na área da comunicação e da responsabilidade social, né? Eu comecei mesmo na área da economia criativa em meados de 1995, quando eu elaborei o primeiro projeto, né, buscando recursos para o projeto que eu desenvolvia, né, e captei, junto à iniciativa privada, alguns recursos utilizando leis de incentivo em 1997. De lá para cá, eu venho construindo vários projetos, desenvolvendo, realizando projetos no Brasil, no exterior também, né? Em 99, eu participei da fundação de uma organização da sociedade civil aqui de São José, né? Que existe até hoje, né? E em 2007 eu fundei o Grupo Univers, né? Que é uma empresa que atua diretamente nessa área da economia criativa, da responsabilidade social e também presta serviço na área da comunicação. Então esse é um pouco aí da minha história aqui na cidade. Interessante. Bom, obrigado por partilhar o histórico da Univers. Só uma curiosidade, a Univers ela atende o setor público e privado, é isso? Sim, a Univers atende governos, atende autarquias públicas, mas principalmente a gente atua com empresas privadas, né? O nosso foco principal são empresas, né, que atuam em diversos segmentos, a geração e transmissão de energia, transporte, logística, né, além de organizações multilaterais, que a gente fala, né, que é a Unicef, o Sistema ONU, né, e organizações do terceiro setor também. Maravilha. Bom, Eduardo, então hoje o tema é a cultura dentro desse contexto de pandemia. Ou seja, né, a pandemia tem aí afetado todos os setores econômicos e a cultura, imagino que não é diferente. Então, primeira pergunta que eu quero fazer para você é como está esse contexto então na cultura criativa, a pandemia, né? Como que isso está afetando a cultura regional, nacional ou até mesmo no mundo como um todo? Puder, por favor, dar sua opinião nesse assunto para nós? Bom, esse momento é um momento delicado para todos, né? Desde o começo do ano, todas as profissões, todos os negócios, todas as atividades econômicas sofreram forte impacto, mas a gente pode entender que o segmento da economia criativa e da cultura sofreu impactos ainda maiores. Por quê? Eu vou te explicar por quê, Emerson. A cultura não é considerada algo essencial, né? O que eu acho, ao meu ver, né, que isso não é assim que deveria ser visto. É algo deveria ser enxergado como algo essencial, sim. Mas atualmente, dentro do ponto de vista econômico de relevância, a cultura não é considerada algo essencial. E o que isso resultou dentro da pandemia, né? Foi a primeira coisa que parou e vai ser uma das últimas a voltar. Né? Então isso tem sofrido tem resultado num impacto muito grande na cultura e os trabalhadores têm sofrido muito com isso, porque hoje, né, um trabalhador da área cultural, da economia criativa também, ele basicamente ele é um trabalhador como qualquer outro. Imagina se, no caso de um restaurante, como aconteceu, né, as pessoas que trabalhavam nesse restaurante pararam, né, ficaram sem trabalhar, né, salvo aqueles que conseguiram se adaptar para fazer o delivery, né? Todos os outros pararam, né? E na cultura não foi diferente.
Então, o impacto disso foi muito grande. Com uma única diferença, né, Emerson? Um exemplo que eu dei dos restaurantes. As pessoas precisam comer, né? Elas precisam comer para viver, né? Senão, né, não tem como. Né? Para a cultura, ela pode ficar sem ir no cinema, ela pode ficar sem ver um espetáculo de teatro, sem ver um show de música, não vai mudar assim diretamente a vida dela naquele momento, né? Então, por isso que acabou aí o impacto sendo muito forte, né? As alternativas são menores para quem é do segmento cultural, com certeza. Então, isso acabou que boa parte dos trabalhadores ainda não conseguiu, né, encontrar meios de se adaptar a essa nova realidade, né? Então, temos pouco acesso aos benefícios sociais do governo e, por conta disso, se encontram numa situação bastante delicada. Só interrompendo um pouquinho, fazendo um racional, né? Você vê que a crise, ela afetou o artista, vamos colocar dessa forma, que tem aquele contato direto, né, com o público, desde alguém que faz shows, alguém que canta num restaurante, alguém que faz seu malabarismo no semáforo, etc e tal. Então, aquele artista que tem um contato direto com o público, inevitavelmente a gente percebeu que foi muito afetado por conta, lógica, da redução econômica. E por um outro lado, Eduardo, a cultura que é digital, né? Se puder falar um pouquinho sobre isso, se a pandemia aí não teve um efeito inverso, né? Consegue nos dar alguma orientação com relação a essa cultura que a gente consome hoje por meio digital, seja lá cinema, enfim, aquilo que a gente assiste? Como é que está esse aspecto, então? Dentro da pandemia, houve também algumas oportunidades que surgiram, né? Como você mesmo falou, esse meio digital, quem soube e está sabendo aproveitar, está conseguindo aí realizar coisas, né, que gerem retorno econômico, né? Vou dar um exemplo para você, o caso do ensino à distância, né? Dentro da pandemia, o ensino à distância aumentou muito, né, por conta da necessidade das empresas de poder se comunicar com seus funcionários e treinar e continuar as capacitações para os seus funcionários e muitas outras coisas que as plataformas de ensino à distância podem oferecer. Então, quem conseguiu enxergar isso e migrou para isso, começou uma outra onda, vamos dizer assim, né? Então, ele aproveitou essa outra onda para poder aí faturar, poder realizar o seu serviço e gerar recursos, né? E também teve um boom aí que agora já diminuiu, né, das lives, né? As lives também eram meios de se conseguir monetizar alguma coisa, mesmo com todas as dificuldades, né? Mas agora também já diminuiu bastante as lives, né? Já não tem mesmo aquele... É uma febre, né? O Brasil tem isso, tem as febres e depois diminui, né? Então, existem formas, né? Quem trabalha de casa, programador, quem trabalha de casa, designer, trabalha de casa, pessoa que trabalha com roteiro, né? Com criação, né? Todas essas pessoas, elas puderam, vamos dizer, continuar trabalhando de alguma maneira, encontrando alguma forma de viabilizar. Eu sei que não é fácil. Essa é uma... desculpa interromper novamente, mas essa é uma questão bem interessante de se observar, né? Porque o que está por trás da cultura, né? É toda uma cadeia produtiva. Então, desde o artista que se apresenta em palco, ele precisa muitas vezes de um designer ou de um figurino, ou da pessoa que fornece o transporte, ou do instrumento musical. Então, tem toda uma cadeia produtiva por trás da cultura. Então, se eu não tenho um artista exercendo a sua função de uma forma plena, você também prejudica toda essa cadeia, tá certo, Eduardo? Pois então, a economia criativa e a cultura, ela gera muito emprego. Só para você ter ideia, Emerson, 4,6% do PIB do estado de São Paulo é gerado através da economia criativa, né? Relevante. O Brasil, se eu não me engano, está em 2,8%, né? Você tem ideia de uma pesquisa da Firjan... Ou seja, o estado de São Paulo, que é a economia mais forte, o estado mais forte do Brasil, tem 4,6%, é isso? De empregos gerados por conta dessa... Segundo a Secretaria de Cultura. 4,6% de tudo que é gerado de riqueza no estado de São Paulo vem da economia criativa. Então, mas isso por quê, Emerson?
como você estava dando o exemplo, né, de um espetáculo de teatro. A pessoa vê lá 5 pessoas no palco, acha que, não, tem 5 pessoas trabalhando. Não, não é. Para ter 5 no palco, tem pelo menos 10 atrás do palco, pelo menos 10 pessoas atrás do palco, estruturando e preparando para que toda a coisa aconteça. Isso envolve técnico, envolve o artista que está por trás, que é o roteirista, ou é o escritor, o dramaturgo, aí envolve também a pessoa que faz o desenho da luz, que faz o cenário, o figurino, a produção, que tem um produtor, um assistente de produção. Olha, já falei aqui mais de 10 pessoas, sonoplastia, trilha sonora, né? Toda essa estrutura, né? Que isso, se você pegar para o teatro, tem, se você pegar para a dança, tem, se você pegar para o audiovisual, tem, se você pegar até no artesanato, tem, a cadeia produtiva é mais ampla, porque no artesanato, por exemplo, a pessoa ela compra insumos para produzir, né? Então ela às vezes acaba precisando de outros insumos para poder desenhar o seu artesanato, produzir suas peças artesanais, né? Ela conta com apoio, às vezes, familiar, que ajuda, né? Ela conta com outros apoios que aí são importantes na cadeia produtiva. Então, o que a gente entende, né? Que quando a gente fala, o povo sofreu, o povo da cultura acha que é só o ator, que é só o cara que está tocando, o músico. Não, tem 10 famílias atrás Tá que certo. tá ali tendo esse impacto, né? Tá certo. Olha só para você ver, né? Essa explicação é muito importante para que o cidadão, né, quando estiver prestigiando, que seja um filme, um teatro, entender essa cadeia toda produtiva, né? E também os demais empresários, porque de fato a gente percebe que essa parte cultural ela é mesmo pouco valorizada, né? As pessoas não têm o hábito, por exemplo, de comprar um ingresso para assistir uma peça, né? Uhum. Se isso não for oferecido, se não for subsidiado, as pessoas não têm esse ainda raciocínio de que aquilo é um espetáculo, precisa ser pago e tem o seu valor. Então, essa sua Uhum. explicação é muito importante para esclarecer os nossos assíduos telespectadores do canal Plural para ter essa compreensão também. Agora, falando um pouquinho, Eduardo, de iniciativas, né? Eu queria que você separasse um pouco, se você puder falar um pouco da iniciativa privada em atenção à cultura e também da iniciativa pública, né? Como é que você vê essa questão hoje aqui no Brasil? Olha, do ponto de vista da iniciativa pública, a gente vê que existe sim algumas políticas que eu até considero políticas de Estado, ou seja, políticas que já estão estruturadas há muitos anos e mesmo com a alternância dos governos, elas permanecem, né? O caso clássico aqui de São José é a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, né? Então é um exemplo de política de Estado, né? Que aí tem aí o festival, e tem outros festivais e assim por diante, né? Porém, a gente sabe ainda também que o Brasil investe bem menos do que a média mundial em cultura, né? Para você potencializar essa geração de empregos que a economia criativa pode ter, né, você precisa investir mais em cultura, né? Então, e dá retorno, isso dá retorno, né? O estudo da GV que mostra isso, que você tem aí mais ou menos, para cada R$1, você tem um retorno de R$1,54, né? Então, tem esse retorno, mas não é considerado isso uma prioridade, né, para os governantes. Eles veem sempre que é um gasto a mais, vamos pensar assim, não um investimento, né? E é sempre assim, a última a ser pensada e a primeira a ser cortada, né? Então, a gente vê que pode ser feito muito mais, né? Como as próprias iniciativas privadas fazem, né? Se utilizando ou não de incentivos fiscais, né? Então, você pode, por exemplo, criar uma carteira de investimentos em projetos culturais incentivados, como algumas empresas que são sérias fazem, e parte daquele recurso que você destinaria para o imposto, você pode investir esses recursos
em projetos que você vai ver o resultado ao lado do seu empreendimento, ter Exato. esses ganhos de reputação e marca e também os projetos com cunho cultural, mas também que tem um viés social, né, de transformação social através Certo. da arte. Então, Eduardo, aproveitando esse gancho um pouquinho, a gente sabe que existe aí alguns, não sei se a palavra é essa, mas eu vou usá-la, né? Talvez um pouco de preconceito quando se fala em incentivo fiscal, né? Ou renúncia fiscal para você destinar aquele dinheiro que foi arrecadado para a cultura. E, Uhum. obviamente, que o modelo, até onde eu sei, você pode me corrigir se eu estiver errado, as empresas, como a Universe ou um artista, ele tem que chegar numa empresa, pedir, apresentar o projeto e pedir que haja renúncia, né? O que me parece que é um Uhum. convencimento, já que o artista tem que fazer todo o seu projeto, depois ele tem que convencer um empresário para acreditar na sua causa, para ele abrir mão do imposto e isso sim depois traduzir em um produto, né, cultural. Sim. Como é que é a tua experiência nesse aspecto aí, falando de pontos positivos e também negativos nesse quesito? Olha, eu sou bem favorável ao mercado, assim, né? O mercado livre e que funcione, né? E que funcione, o que é importante, né? Que gere oportunidades para as pessoas, né? Então, as leis de incentivos fiscal, as leis de incentivos fiscais, elas surgiram com o objetivo de preencher uma lacuna, que é a seguinte, Emerson, a cultura, ela não consegue, até então, trazer sustentabilidade econômica nos seus processos de realização. Isso não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, durante anos, foi feito estudos e meios de como poder trazer sustentação econômica para os processos criativos, né? Então, chegou-se num dado momento em que entendeu-se que parte desses impostos que seriam destinados aos governos poderia ser destinados para projetos que fossem previamente aprovados. E foi aí que surgiram as leis de incentivo, né? Então, a empresa ela pode pegar um percentual pequeno de quanto ela deve para o governo e destinar esse percentual para projetos que ela escolher, né? Então, nesse sentido, a empresa utiliza algo que o retorno ia ficar diluído, né? E vê um retorno próximo a si, né? Através de associação de imagem, de marca, a um projeto que seja relevante para ela. Então, é uma oportunidade, tanto para a empresa quanto para quem empreende, né? Então, a empresa monta a sua carteira de projetos que sejam alinhados às suas diretrizes, né? Que vão dar um retorno de marca, um retorno de reputação, né? Um reconhecimento da comunidade que a empresa está preocupada com a comunidade, né? E, por outro lado, aquele que está desenvolvendo o seu projeto tem uma perspectiva de ter uma base de recursos um pouco maior, uma base de recursos que possa te trazer aí uma sustentação ao longo de um tempo maior, né? Então, é o ganha-ganha, né? A empresa ganha e o projeto, o proponente do projeto também ganha. Tá E aí certo. está a questão, né? Onde os empreendedores culturais, eles às vezes erram. Às vezes ele é artista e ele quer também empreender junto, né? E esse é um erro. O artista, ele tem que se especializar naquilo que ele estudou e ele tem que se associar com produtores, com realizadores que possam ter estudado essa área da produção para poder ajudar esse artista a fazer essa arte acontecer e ser remunerado por isso, Tá né? certo, Então, até porque, desculpa só interromper, é aquilo que você uh-huh, falou. Para 5 artistas que eu tenho em palco, eu tenho um exército de pessoas trabalhando na retaguarda, né? Ou seja, então é uh-huh, impossível não que seja impossível, mas é difícil para o artista ter que pensar em realizar a tua arte e ainda ter que pensar em iluminação, som, imagem, eletrônica, cenário, ou seja, então a dica que você está dando é que, olha, se especializa naquilo que você é bom, na qual você tem aptidão para aquilo, né?
e conta com o apoio de outros profissionais para que o seu espetáculo seja bem feito. É essa a dica, né, Eduardo? Isso, mas para além disso, viu? Porque essa parte técnica, o artista ele ainda caminha nessa parte. A questão é a questão da burocracia, da papelada, Claro. da negociação do projeto, de ir lá na empresa, de saber a forma adequada de apresentar, de desenhar uma apresentação adequada. Então, esse é o maior gargalo. Transitar pela área técnica, o artista ainda consegue transitar, mas a parte da burocracia, da papelada, ele não estudou isso, salvo alguns que estudaram, né, essa área, né, ele não estudou, então ele tem dificuldade de falar, né? E o empresário, ele é como qualquer outra profissão, ele sabe muito bem daquilo que é o negócio que ele é gestor, ele não entende de cultura necessariamente, né? Certo. Então, o artista precisa se associar com um produtor para que este consiga fazer a ponte entre o artista, né, e o empresário. Então, tem que juntar as duas. Aí dá certo. Aí tem várias experiências que provam que dá certo e você consegue sustentação em médio e longo prazo. Perfeito. Eduardo, é assim, né? Hoje, cada vez mais a gente fala da especialização de equipes multidisciplinares, né? E quando a gente pensa em cultura, está claro que não há cultura sem o esforço, né, de muitas pessoas e de múltiplos conhecimentos. Então, olha, fantástico essa sua explanação, isso só corrobora aí o entendimento de que é muito importante as pessoas buscarem apoio, né, em outros profissionais. Agora eu queria te fazer uma pergunta, e na verdade não é uma pergunta, é mais te pedir, neste momento de pandemia, né, que nós ainda estamos enfrentando e que cada dia sai uma notícia, às vezes animadora, às vezes não tão animadora, qual que é o teu recado, né? Qual que é o teu conselho, assim, ou dica para os artistas, né? Seja ele artista de rua, artista de cinema, um músico, para essa fase ainda de pandemia que estamos vivendo e num horizonte de tempo aí até depois da pandemia, o que você acha que mudou, né? Qual que é a dica que você deixa então para estes artistas ou agentes todos que estão envolvidos nessa cadeia, né, nesse segmento econômico tão importante, como você mesmo colocou, 4,6%, né, da riqueza gerada no estado de São Paulo é tracionada pela cultura, né? Então, qual é a sua dica aí para esse segmento para os próximos meses e depois da pandemia também? Olha, Emerson, a primeira coisa que eu falo quando me perguntam isso é assim: nós precisamos expandir o nosso olhar, nós precisamos alargar a nossa visão, ter uma visão mais panorâmica, né? Como fazer isso? Cada um tem que buscar um jeito, seja através da meditação, outros usam a oração, outros usam a yoga, né? Outros usam a tocar violão. Cada um vai encontrar o seu jeito, mas o fato é que nós temos que abrir a nossa cabeça, abrir a nossa mente, né? Porque sempre vai existir oportunidade, sempre vai existir oportunidade. Então, a pessoa precisa olhar, tentar abrir esse olhar, né? Abrir esse olhar. Então, para que isso aconteça, tem várias formas disso, como eu disse, né? Disso acontecer. Mas o mais importante é a pessoa enxergar que mesmo com a dificuldade, ela pode encontrar meios de viabilizar o seu sustento. Né? O brasileiro é muito criativo, né? Então, ela tem que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora falando com você, né? Ela pode, por exemplo, encontrar outras virtudes que ela tem na vida dela, né? Que ela pode utilizar nesse momento. Seja, por exemplo, um ator que é designer, ele pode começar a articular contatos para prestar alguns serviços de designer, que isso sempre tem, né? Através da rede de contatos, etc. Né? A pessoa tem alguma habilidade na área culinária. Poxa, por que não produzir
algumas coisas para vender na área culinária, né? Tudo é digno, né? Basta a pessoa ter aí a sua vontade de querer fazer, né? Então, existem várias formas de se pensar isso, né? Certo. Então, Exato. essa é uma Eduardo, forma. desculpa te interromper, mas você colocando essa sua explanação, eu pensei da seguinte Ah, forma, né? Quem vive de cultura, quem está nesse segmento econômico que é a cultura, não é diferente uhum, de outros profissionais. Ou seja, então, um, um contador que nesse momento de crise teve aí seus rendimentos reduzidos por conta de muitas empresas que encerraram, né, as atividades, uhum, e ele está, às vezes, com uma demanda alta, né, de encerramento de empresas e vendo a receita cair, ele também vai ter que correr atrás de se especializar em outras atividades, buscar educação continuada, buscar se aperfeiçoar e talvez até olhar para uma outra atividade que ele não conhecia. O artista, é, né, falando do artista, que é aquele que marca mais a questão da cultura, ou aquele que trabalha com cultura, por exemplo, um técnico de som, de repente essa é a hora também dele começar a estudar um pouco de talvez de vídeo, de computação, ou seja, aprimorar as aptidões, né, e os talentos sim. para você conseguir nesse momento onde que estamos com uma baixa econômica, desenvolver outras habilidades. É por aí mesmo, Eduardo, que você entende? Eu acredito que sim, sabe por quê, Emerson? Isso já era de antes, né? O Brasil funciona assim, não dá para a gente apostar todas as nossas fichas no mesmo lugar, né? Então a pessoa, por morar no Brasil, ela já tem essa habilidade de desenvolver várias coisas ao mesmo tempo, né? Basta ela precisa encontrar algo que ela tenha potencial, que ela tenha talento, mas que também dê retorno financeiro, de alguma maneira, né? De alguma maneira possa entrar recursos para ela, né? Porque é assim, é um passinho de cada vez, né? E aí isso pode aproveitar essa oportunidade, né? E desenvolver outras virtudes, outra profissão, outras coisas. Tem muitas coisas disponíveis aí, por exemplo, a parte de programação, a parte da IAD, né? Ela pode criar vídeos, ela pode trabalhar nessa parte da programação, né? E tem muitas outras coisas que podem ser feitas, né? Tá Claro certo. que nesse momento ainda está limitado. E aí eu digo mais, quem aproveitar essa oportunidade, né, desse momento, pode se preparar para retomada, porque uma hora vai retomar. Depois que cada um sofrer a sua picadinha da vacina, né, vai Sim, retomar. E aí vai começar do zero a pensar o que vai fazer? Não, começa antes. Já começa a se preparar desde já, para quando estiver tudo no novo normal, que eles falam, né, a pessoa possa já ter se perfeito. antecipado em relação a essas questões profissionais, ao ponto dela ter mais facilidade na hora de gerar sua renda. Tá certo, Eduardo. Olha, é exatamente, né? É na seca que se encontra o poço perene, né? É uma frase aí já É. muito antiga. Então, que todos Uhum. nós, não só as pessoas ligadas à cultura, nosso tema hoje é cultura, dentro desse contexto de pandemia, mas todos nós possamos também encontrar o poço perene nesse momento de seca. É verdade, é Eduardo, verdade. quero agradecer aqui esse bate-papo rápido, né? Tá muito bom, descontraído. A gente podia ficar aqui horas e horas, mas eu sei que você tem uma agenda também bastante apertada. Então, quero agradecer esse bate-papo aqui contigo, tá? Obrigado, imagina, Emerson, prazer falar com você. Obrigado também pela oportunidade aí de eu falar um pouquinho também. Estou à disposição. Tá bom. Então, esse foi o bate-papo com Eduardo Pani, empresário de São José dos Campos, proprietário da Univers, já atua no segmento cultural há muitos anos, dando a sua percepção, a sua dica aqui para o canal Plural, a TV comunitária de São José dos Campos. Fique ligado, fique conosco e até a próxima. Tchau, obrigado, Emerson. Um abraço aí.